De manhã cedo, quando o sol ainda se escondia atrás das montanhas e a névoa cobria os caminhos estreitos, o Xiao Tuan dirigia levando Tu Tien para longe da caverna. Depois de uma noite de descanso, sua saúde havia melhorado, mas seu rosto ainda mostrava sinais de cansaço. Ela permaneceu em silêncio durante todo o trajeto, seu olhar perdido em pensamentos. Ainda não estava acostumada a ser tratada com tanta bondade. Tuan, de vez em quando, lançava um olhar para ela, mas não disse nada, dando-lhe espaço para refletir. Ao passarem por um trecho estreito da estrada, Tuan notou uma senhora idosa sentada à beira do caminho, segurando a perna com uma expressão de dor. Perto dela, um grande feixe de lenha estava espalhado pelo chão. Parecia que ela estava a caminho de casa quando torceu o tornozelo. Tuan imediatamente parou o carro. Vamos descer e ver se ela precisa de ajuda. Tu Tien assentiu e saiu do carro junto com ele. Ela se ajoelhou ao lado da senhora, perguntando com preocupação: A senhora está bem? A idosa levantou o olhar, sua dor evidente nos olhos. Torci o pé. Não consigo mais andar, mas preciso levar essa lenha para casa para preparar o café da manhã. Tu Tien olhou para o grande feixe de lenha e depois para Tuan, sua expressão cheia de determinação. Eu ajudo a senhora. Tuan acrescentou suavemente. Vamos levá-la para casa, não se preocupe. Ele se abaixou e, com cuidado, ajudou a senhora a se levantar, enquanto Tu Tien pegava a lenha, apesar do peso. Pelo caminho de terra que levava até a modesta casa da senhora, os dois andaram devagar, garantindo que ela não sentisse mais dor. Quando chegaram, a idosa olhou para eles com gratidão e os convidou para entrar. Muito obrigada, meus filhos. Se não fosse por vocês, eu não sei o que teria feito. Tu Tien colocou a lenha no chão e sorriu gentilmente. Não foi nada, senhora. Apenas fizemos o que era certo. Tuan pegou uma caixa de leite do carro e colocou nas mãos dela. Cuide da sua saúde. Não carregue mais tanto peso. A senhora olhou para eles, emocionada, e os agradeceu repetidamente. Depois de se despedirem, Tuan e Tu Tien seguiram viagem até a casa dele. Quando chegaram, Tu Tien hesitou por um momento diante do portão. Ela nunca havia entrado em um lugar tão bonito e confortável. Parte dela se sentia ansiosa, sem saber se realmente pertencia àquele ambiente. Tuan percebeu sua hesitação e disse calmamente: Não se preocupe, entre e descanse um pouco. Depois de alguns instantes de dúvida, ela finalmente assentiu e entrou. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pelo menos naquele momento, sabia que não estava mais sozinha. A caminhonete parou em frente ao portão imponente da grande mansão do Xiao Tuan. Sentada no banco do passageiro, Tu Tien observava silenciosamente os portões de ferro altos à sua frente. Ela sentia um misto de estranheza e apreensão. Nunca havia pisado em um lugar tão luxuoso. O brilho impecável do piso de mármore, os detalhes sofisticados da arquitetura, tudo era completamente diferente da vida simples e isolada que ela levava na natureza. Tuan desligou o motor, virou-se para ela e disse suavemente: Entre, considere este lugar como sua casa. Tu Tien apertou as mãos no tecido da própria roupa, seus olhos revelando uma leve hesitação. Eu realmente devo entrar. Este lugar não é para mim. Tu sorriu, sua expressão paciente. Não existe nenhuma regra dizendo que você não pode estar aqui. Você passou a vida ajudando tantas pessoas lá fora. Hoje deixe que alguém cuide de você. As palavras dele foram um alívio inesperado. Ela respirou fundo e, finalmente, saiu do carro. Ao entrar na casa, sentiu-se ainda mais impressionada. Tudo era impecavelmente limpo e organizado, com móveis de madeira refinada criando um ambiente acolhedor, mas ao mesmo tempo sofisticado. Tuan a guiou até o sofá e serviu-lhe um copo d'água. Beba um pouco. Você teve um dia cansativo. Ela pegou o copo e bebeu pequenos goles. Aos poucos, aquela sensação de estranheza começou a se dissipar. Depois de um tempo, Tuan quebrou o silêncio. Eu separei algumas roupas limpas para você. Tome um banho, vai te fazer bem. Tu Tien ficou surpresa. Não esperava que ele fosse tão atencioso com ela. Nunca em sua vida alguém havia cuidado dela dessa maneira. Obrigada. Mas não quero incomodar você mais do que já incomodei. Tuan balançou a cabeça. Você não está incomodando ninguém. Está exausta e precisa cuidar de si mesma. Vá tomar um banho.
Depois comemos algo. Olhando nos olhos sinceros de Tuan, ela finalmente assentiu. Pegou a roupa limpa e caminhou até o banheiro. A água quente lavava a poeira e o cansaço acumulados por tantos dias. Enquanto isso, Tuan desceu até a cozinha e começou a preparar o jantar. Ele não costumava cozinhar, mas naquela noite queria fazer algo especial para aquela mulher que, apesar de ter sofrido tanto, continuava forte. Abriu a geladeira, pegou os ingredientes e começou a preparar a refeição. Ele não dizia em voz alta, mas sabia que algo dentro dele havia mudado. Agora, ele se importava com ela de uma maneira diferente. Na espaçosa cozinha, Tuan preparava cuidadosamente uma refeição para Tu Tien. Ele não era alguém que costumava cozinhar, mas hoje queria, com suas próprias mãos, preparar um prato quente para ajudá-la a recuperar as forças. O aroma do mingau de frango misturado com cebolinha fresca se espalhava pelo ar, trazendo uma sensação de aconchego naquele ambiente silencioso. Na sala de estar, Tu Tien, já vestida com roupas limpas, sentou-se no sofá. O ar fresco e a tranquilidade da casa imensa faziam com que ela se sentisse um pouco deslocada. Durante anos ela se acostumara a viver sozinha, a se alimentar de qualquer jeito e a dormir sem paz. Mas agora, havia alguém que se preocupava com ela, que pensava em suas refeições e no seu descanso. Isso fazia seu coração se sentir diferente. Ela se recostou no sofá, olhando ao redor com um olhar pensativo. De repente, uma tontura forte a atingiu. Sua visão ficou turva e ela segurou-se no braço do sofá para tentar se equilibrar. O esforço físico do dia anterior, somado ao estresse de ver seu lar destruído, a deixara exausta. Ela tentou respirar fundo para recuperar o controle, mas tudo ao seu redor começou a se apagar. Seu corpo não aguentou mais e ela desmaiou, caindo suavemente sobre o sofá. Nesse exato momento, Tuan saía da cozinha com a tigela de mingau quente nas mãos, dizendo: Tu Tien, a comida está pronta, venha comer um pouco. Mas ao olhar para o sofá, ele congelou. Tu Tien estava deitada, imóvel, seu rosto pálido e seus lábios sem cor. A tigela em suas mãos quase caiu, mas ele conseguiu colocá-la rapidamente sobre a mesa antes de correr até ela. Tu Tien, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão fria e dando leves tapinhas em seu rosto, tentando acordá-la. Mas ela não reagia. Sua respiração estava fraca, seu corpo gelado. Uma onda de preocupação tomou conta dele. Nunca a tinha visto tão frágil assim. Sem hesitar, ele a pegou nos braços e subiu as escadas com passos rápidos. Alguém! Chamem um médico agora! Sua voz carregava a urgência. Os empregados correram para fazer a ligação, enquanto Tuan cuidadosamente a deitava sobre a cama e puxava o cobertor para cobri-la. Ele observou seu rosto pálido e sentiu o peito apertar. Por que ela se esforçava tanto até chegar a esse ponto? Por que não pediu ajuda? A preocupação dentro dele só aumentava. Ele ainda não sabia dar nome ao que estava sentindo, mas tinha certeza de uma coisa: ele não permitiria que ela continuasse sofrendo sozinha. Tuan estava sentado na beira da cama, seu olhar cheio de preocupação fixo em Tu Tien, que ainda estava inconsciente. A porta do quarto se abriu de repente e o médico entrou acompanhado por uma enfermeira, carregando os equipamentos necessários. Tuan se levantou imediatamente, dando espaço para que eles a examinassem. Ela se esforçou demais, além de não estar se alimentando direito, o que levou a um quadro grave de exaustão. Vamos aplicar soro para reidratação e suplementação nutricional, mas ela precisa descansar e se alimentar corretamente para se recuperar. Ao ouvir isso, Tuan sentiu um aperto no peito. Por quanto tempo Tu Tien havia lutado sozinha contra as dificuldades da vida, a ponto de esquecer de cuidar de si mesma? Ele permaneceu ao lado dela, observando atentamente enquanto a enfermeira inseria a agulha na sua mão, permitindo que o soro fluísse lentamente pelo seu corpo debilitado. Seu olhar não se desviava dela. No fundo, sentia uma tristeza silenciosa por vê-la assim. Quando o médico terminou os procedimentos e confirmou que sua condição estava estável, Tuan os acompanhou até a saída e disse com firmeza: Se ela precisar de qualquer coisa, me avise imediatamente. Quero que receba o melhor cuidado possível. Depois que o médico foi embora, Tuan voltou para o quarto e olhou para Tu Tien, que ainda dormia profundamente. Ele suspirou e saiu, descendo até a cozinha. Havia empregados na casa, mas dessa vez, ele queria preparar algo por conta própria. Ele não queria que ela acordasse ainda mais fraca.
Abriu a geladeira e pegou arroz, carne moída e alguns vegetais. Ligou o fogão, lavou o arroz e começou a cozinhar um mingau quente. O som da água borbulhando e o aroma suave começaram a preencher a cozinha silenciosa. Tuan mexia a panela com atenção, garantindo que nada queimasse. Quando o mingau ficou pronto, ele serviu uma tigela, assoprou levemente para esfriar um pouco e com cuidado levou para o quarto. Tutin se mexeu levemente, seus olhos se abrindo devagar. Sua visão ainda estava embaçada, mas ao ver Tuan, ficou surpresa. Você? Sua voz saiu rouca. Tuan colocou a tigela na mesa ao lado e ajudou a se sentar. Você acordou. Coma um pouco. O médico disse que precisa se alimentar. Ela olhou para ele, surpresa. Foi você quem fez. Ele assentiu, sério. Apenas coma e depois descanse. Tutien ficou em silêncio por um momento antes de pegar a colher e levar um pouco do mingau à boca. O sabor era simples, mas transmitia uma sensação de calor e cuidado. Ninguém nunca havia cuidado dela desse jeito antes. Tuen a observava comer. Sentindo-se aliviado, talvez essa fosse a primeira vez que ele realmente se preocupava tanto com alguém. Depois de terminar a tigela de mingau quente que Tuan havia preparado com tanto cuidado, Tutien sentiu seu corpo mais leve. Ainda estava um pouco cansada, mas claramente sua força começava a voltar. Ao vê-la comer tudo, Tuan se sentiu mais tranquilo, mas ainda assim não deixou de alertá-la. Você ainda está fraca, precisa descansar mais. Não se esforce além do necessário. Tutien assentiu, seu olhar carregado de gratidão. Era a primeira vez depois de muito tempo que sentia um cuidado genuíno vindo de outra pessoa depois de organizar tudo. Tuan rapidamente trocou de roupa e saiu de casa rumo ao canteiro de obras. O trabalho ainda era intenso, e ele precisava acompanhar a situação pessoalmente. Ao chegar, encontrou um grupo de trabalhadores reunidos próximo à área onde a ponte estava sendo construída. Os rostos deles demonstravam preocupação. Algo estava errado. Um dos gerentes da obra correu até ele para relatar a situação. Senhor Tuan, a chuva da noite passada foi muito forte. O nível da água subiu rapidamente e inundou o canteiro de obras. A ponte está parcialmente submersa e os moradores não conseguem atravessar para o outro lado. Tuan franziu a testa e caminhou apressado para avaliar a situação. Diante dele, a correnteza levava terra e areia, causando erosão em parte da fundação da ponte. Do outro lado, alguns moradores estavam presos sem saber como atravessar. Sem hesitar, ele se virou para a equipe de engenheiros, sua voz firme e determinada. Verifiquem imediatamente a segurança da estrutura. Se houver qualquer risco de desmoronamento, reforcem a base imediatamente. Em seguida, dirigiu-se ao grupo de operários e deu novas instruções. Precisamos criar uma passagem temporária para os moradores. Usem sacos de areia para bloquear parte da correnteza e formar um caminho seguro para eles atravessarem. Os trabalhadores rapidamente começaram a executar o plano. Sob a orientação de Tuan, eles empilharam sacos de areia estrategicamente, formando uma passagem provisória que permitiria a travessia em segurança. Uma senhora idosa parada à beira da estrada olhava preocupada para a correnteza. Tuan se aproximou, segurou suavemente sua mão e disse com um tom tranquilizador: "Não se preocupe, senhora. Vamos ajudá-la a atravessar com segurança." Ele acompanhou cuidadosamente pelo caminho improvisado, garantindo que cada passo fosse firme e estável. Não era apenas um líder que coordenava a obra, mas alguém que também se envolvia pessoalmente para ajudar quem precisava. Após garantir que todos os moradores haviam atravessado em segurança, Tuan respirou aliviado. A chuva forte havia causado danos à construção, mas o mais importante era que ninguém havia se machucado. Virando-se para os engenheiros, ele falou com seriedade: "Precisamos reforçar a fundação da ponte ainda hoje. Não quero que nenhum imprevisto afete o andamento do projeto." Enquanto observava a correnteza ainda turbulenta, Tuan compreendia que sua responsabilidade ia além de simplesmente construir uma ponte. Ele precisava garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que dependiam dela. Bà phải tự mình gánh vác hết thảy, từ những việc nặng nhọc đến những việc vụn vặt mà trước kia bà chưa bao giờ động tay, động chân đến. Sáng sớm, bà lọ mọ ra chuồng lợn, mùi hôi bốc lên khiến bà nhăn mặt. Con lợn trong chuồng kêu en ét vì đói. Bà phải cắn răng vác từng nắm cám đổ vào máng. Đến khi vừa dọn xong chuồng, bầy gà bầy vịt ngoài sân lại nháo nhác đòi ăn.
Đôi chân vốn quen ngồi chỉ tay, nay phải chạy tới chạy lui. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Chưa kịp nghỉ tay, bà lại phải ra vườn chè tre, cắt lá chuối để lợp lại máy bếp đang dột. Cái nắng gay gắt như thiêu như đốt. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn. Bà thở hổn hển, cầm chiếc liềm mà tay run run, cắt vài